Remo negocia a contratação de jogador ex-futebol argentino pelo Rosário Central, também esteve no futebol paraguaio nas últimas temporadas. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa história, se é um nome que chega para ser, por exemplo, um titular, enfim, essa informação confirmada pelo jornalista Magno Fernandes. Eu quero falar também sobre outras duas opções para a lateral esquerda aqui no futebol brasileiro. A primeira delas do Hugo, jogador do Corinthians, claro, um jogador mais caro, mas que pode não continuar para este ano também. E o Jean Vitor, que é um bom destaque do Botafogo de Ribeirão Preto. Quero trazer os detalhes até quando vão ser os contratos atuais. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Inclusive, quando atingirmos, iremos sortear uma camisa original do Remo, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrever. E faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você encontra a próxima partida do Remo contra o São Francisco com as melhores cotações no mercado brasileiro. Os jogos, por exemplo, dos campeonatos estaduais, o retorno do Paulistão, o Campeonato Carioca, Mineiro, Paranaense, Goiano e muito mais você encontra na Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante e interessante no clube do Remo, que negocia a contratação do lateral esquerdo paraguaio Alan Rodrigues. Essa informação que foi confirmada pelo jornalista Magno Fernandes, um abraço para ele, inclusive, jogador de 24 anos de idade, neste momento pode ser um dos reforços, ou o principal, né, jogador para esta função de um ala esquerdo. Ele que estava por último no Rosário Central. Segundo o site Transfermarkt, o Alan Rodrigues ele ainda pertence ao Rosário Central, onde tem vínculo até o final de 2025. Jogador de 24 anos de idade que também tinha um acerto com o Cerro Porteño para o retorno, né, ao futebol paraguaio nessa temporada de 2025. Acabou que ele ainda não foi oficializado por lá. No Cerro Porteño, né, um gigantesco clube no Paraguai, ele teve bom destaque. Em 2022, por exemplo, foram 10 assistências e 3 gols marcados em 42 jogos. No primeiro ano pelo Rosário Central também não foi mal não, com 5 assistências e 1 gol marcado. Foi titular naquela temporada. Em 2024 perdeu um pouquinho mais de espaço. Olha, sendo honesto aqui com vocês, muito bom jogador, tá? Um cara assim que se chegar no Remo de fato seria uma grande contratação e arrisco dizer até mais, o Alan Rodrigues seria um bom nome em qualquer clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Até mesmo na Série A, acho que seria um jogador para disputar a posição tranquilamente. No Juventude, no Vitória, quem mais? No Santos, que acabou de subir. Enfim, é um bom lateral. É um cara jovem, 24 anos de idade, tem bom apetite ofensivo, tem uma boa qualidade nos seus cruzamentos. Não é qualquer jogador nessa função que dá 10 passes em uma única temporada. No Campeonato Argentino, ele não se destacou neste último ano pelo Rosário Central. Foram apenas 28 jogos. Né? Desses 28 que ele realizou, ele marcou apenas um gol e foi titular em apenas 18 deles, né? Em 28 jogos, 18 como titular. Aqui está o mapa dele de movimentação. Segundo o site SofaScore, uma nota média baixa de 6,84. Entretanto, em 2023, por exemplo, ele foi melhor. Tá? Dos jogos que ele fez, ó, uma nota média de 6,77, 26 todos como titular, 1 gol e 5 assistências. Acabou começando a temporada muito bem, mas acaba de forma irregular, né? Por isso que a nota média dele ficou um pouquinho mais baixa, de 6,77. Participou também da Libertadores, um jogo em 2024. 2022 foram 8 partidas na fase de grupos, inclusive enfrentou o Palmeiras naquela ocasião. Tá? No Campeonato Paraguaio, aqui em 2022, por exemplo, que ele teve uma boa atuação, principalmente no campeonato, na apertura, né, com muitas assistências naquele período. Jogou também o Mundial Sub-17, vestindo a camisa do Paraguai. Boa opção, tá? De fato, se o Remo fechar a contratação do Alan Rodrigues, acho que é um cara, assim, para chegar e ser um titular, o dono da posição durante a temporada. E como eu falei, é um jogador jovem que já demonstrou um bom futebol, e por boas temporadas, né? Tanto 2019, 2021, 2022, 2023 também foi razoável, mas não veio de um 2024 interessante. Por exemplo, lá em 2019, ele jogou até mais como um meia esquerda pelo Cerro Porteño do que propriamente um lateral. Tanto é que ele marcou 6 gols naquela temporada. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa notícia. Acho que se o Remo fechar a contratação, seja por empréstimo ou uma transferência em definitivo, pode ser algo bastante vantajoso. O Remo que também prevê este aumento da folha salarial, 3 vezes maior do que o ano passado, chegando na faixa
de 3 milhões de reais e por isso, né, com outros acordos também, uma reformulação dentro do seu elenco, um cara que pode ser sim uma opção bastante plausível nesse ano de Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair, a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, inclusive com todas as cotações dos estaduais. O próximo jogo do Remo contra o São Francisco você encontra por lá também. E o Campeonato Paulista, com as cotações neste finalzão de semana, você também pode apostar. Vitória do Palmeiras contra o Noroeste, pagando 1,30 a cada real apostado, do Mirassol contra o Água Santa na cotação de 1,80, do Corinthians frente ao Velo Clube 1,22 e do Santos contra a Ponte Preta a 1,80. Se você adicionar, por exemplo, ainda uma vitória do São Paulo nessa rodada, está no odd total de 11,56. Se você apostar R$5 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até 57,81. Lembrando que para você jogar de forma divertida, para você apostar, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja no futebol brasileiro ou internacional. E é super simples, é só você acessar o site da Betfair, o link logo aqui abaixo, e selecionar os campeonatos que você quer conferir, né? Como por exemplo, você pode vir aqui em futebol, abaixar um pouquinho mais e vai encontrar as competições, vai na bandeirinha do país que você quer apostar, por exemplo, nos jogos do futebol alemão, né? Com a Bundesliga já à disposição neste finalzão de semana também, e aqui você encontra todas as outras odds, inclusive com a possibilidade de você assistir as partidas pela Betfair. Link logo aqui abaixo, faça o seu canal. Para completar o nosso vídeo de hoje, se o Remo não fechar a contratação, por exemplo, hoje do Alan Rodrigues, que é o nome que veio em pauta nos últimos dias, uma sugestão que eu faria, claro, um jogador um pouco mais caro, né, seria do Hugo, lateral esquerdo hoje no Corinthians, tem contrato por lá até dezembro de 2026 e um salário na faixa de R$100 mil mensais, tá? Ele recebia algo na faixa de 35 mil no Goiás, foi contratado como uma aposta naquela época e contratado pelo Corinthians ainda no comecinho do ano passado. O jogador, inclusive, foi especulado, por exemplo, para um empréstimo do jogador nesta temporada, algo que ainda não aconteceu. Ele começa o ano de 2025 vestindo a camisa do Corinthians. No ano passado, em 51 jogos, ele deu 6 assistências, sendo titular em 44 das suas partidas. Fez-se uma boa temporada, não esperava que o Hugo fosse atingir uma titularidade vestindo a camisa do Corinthians. Fez uma Série A razoável pelo Goiás em 2023. É um jogador meio instável, sabe? O Hugo, assim, tecnicamente falando, é muito limitado. Mas é um cara que faz aquela função de um lateral, taticamente falando, bem feito. Não é um lateral que deixa um buraco muito grande na defesa, né, saindo de qualquer forma para o ataque. Quando chega no ataque, não pode ter bolas demais para o Hugo. Se toda hora chegar a bola para ele cruzar, o índice de acerto dele é muito baixo. Mas se ele tiver um pouquinho de espaço, levantar a cabeça, ele consegue encontrar um companheiro bem posicionado. É um lateral mais defensivo, propriamente falando, do que ofensivo. É bom no jogo aéreo, acho que isso é um ponto importante para o Hugo também. Para a Série B é um excelente jogador. Para a Série A, para titular, acho que nem tanto. Tá? O contrato dele até o final de 2026 no Corinthians seria uma sugestão aí para o Remo. Não é um salário caro, de R$100 mil mensais atualmente. E outra indicação também que eu faria, esse, no meu entendimento, bem melhor, tecnicamente, é o Jean Vitor. E como são as coisas no futebol, né? Um joga pelo Corinthians e outro no Botafogo de Ribeirão Preto. Isso não quer dizer que, necessariamente, o que está num clube maior seja muito melhor opção. Não acho. Tá? O Jean Vitor, para mim, seria uma excelente escolha para o clube do Remo nessa temporada. A grande questão é que ele renovou o contrato por lá, tá? Vou até confirmar aqui para vocês, ó. O contrato dele vai até o final de 2026, se eu não estiver enganado. Por isso que é uma contratação que fica um pouco mais complicada. Mas ainda assim eu faria essa indicação. Na Série B, por exemplo, do ano passado, ele teve uma nota média muito boa, né, de aproximadamente 6,75. Já teve também outras boas participações, como por exemplo em 2023, 2021 também, naquela ocasião, vestindo a camisa do Cruzeiro, tá? E no Botafogo de Ribeirão Preto sempre conseguiu se destacar e está por lá desde 2022. No ano passado foram 46 jogos com 6 assistências e 2 gols marcados. Seria minha sugestão também nesta função de um lateral. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Quem que você indicaria também para o Remo nesta posição de lateral pela esquerda? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!